Olá, meus amigos, novamente nós aqui. Hoje nesse momento, eu quero fazer uma reflexão sobre se devemos orar quando nós recebemos um pedido. Alguém chega para nós e diz assim, olha, eu gostaria que você orasse por nós, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que obedecemos a palavra, devemos entender para quem é a oração e para que serve a oração. Para quem é a oração e para que serve a oração. Porque nós não podemos inverter as ordens das coisas. Não devemos inverter as ordens das coisas. Quando alguém vem pedir oração para nós devemos perguntar, falar assim, é alguma situação que você está vivendo, você está presa? Eu estou preso numa situação assim, assado, né? E aí você tem que lembrar que, pela palavra de Deus, que se a pessoa estiver presa numa situação, não é a oração que vai libertar ela. Não existe base bíblica para oração de libertação. Não existe isso. O que existe é conhecimento da verdade. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje nós vemos nas igrejas, vamos fazer a oração da libertação para libertar aquela pessoa de determinada situação. Não, para nós ajudarmos a pessoa a se libertar de uma determinada situação, devemos apresentar a verdade, apresentar o Evangelho. Por isso que lá no livro de Oséias, eu já fiz um vídeo, 6,4, diz assim, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Então, a oração ela é para os santos. Agora, você pode estar se perguntando, ora, a palavra de Deus não manda nós orarmos por todos os homens? Sim. A palavra de Deus manda nós orarmos pelas autoridades, né, os que estão dominando sobre nós, para que nós venhamos ter uma vida quieta e sossegada. Mas na questão quando chega alguém para nós, olha, eu quero que você ore. Você pergunta para você, você quer? Eu tenho uma coisa para te falar. A oração não vai te libertar, mas se você quiser algo que vai te trazer bênção para você, resolver o teu problema, eu vou apresentar a verdade para você. Você quer conhecer a verdade? E aí é um bom momento de você expor a verdade para ela, porque é a verdade que vai libertar. Aí se ela disser assim, eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade, aí você pode fazer uma oração. Você pode fazer uma oração e a oração tem que ser correta, né? Você tem que saber como orar. Por isso que a palavra de Deus fala que nós não sabemos como orar, mas nós que conhecemos a palavra devemos saber. E pedir a Deus que Deus abra o entendimento dela para ela conhecer a verdade, para ser liberta. Hoje em dia, dentro dos templos, não é ensinado as coisas corretas. Há muito tempo foi abandonado o verdadeiro evangelho, eles inverteram as coisas, né? Hoje eles falam que a oração é alimento, tem até hino da Cassiane, louvores entre aspas cantado. Olha, o alimento é a oração, mentira. O que é alimento é a palavra de Deus, por isso que temos que conhecer a palavra, né? E agora, se é uma pessoa que é nosso irmão na fé, já é convertido, e você, igual um inscrito do nosso canal, falou assim, eu sou nova convertida, se alguém pedir oração para mim, só que ela não especificou se a pessoa era convertida ou não. Mas vamos supor que ela é convertida, é um irmão, você deve orar sim. Se ele quiser contar a causa que está acontecendo, né? Nós só não devemos orar quando aquela pessoa comete um pecado que vai gerar morte. Está aqui no livro de João. Vocês já leram João capítulo 1, né? No versículo 1 João. 1 João fala que dependendo da pessoa, do pecado que ela cometeu, nós não devemos orar por ela. Agora, aquela que cometeu um pecado que não foi intencional, que não vai gerar morte, só que para isso você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a palavra. Se você não estudar a palavra, até a sua oração vai se transformar em abominação.
vai, vai também se tornar em pecado, né? A palavra de Deus ensina desta forma. E muitos não entendem isso. Então, aqui a questão da oração está aqui em 1 João capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Tá vendo? Então, eu já fiz um vídeo dizendo o que é pecado que gera morte, quer dizer, leva para o inferno, e pecado que não leva para o inferno. É pecado, você tem que orar. Então, por esse tipo de pecado, às vezes a pessoa está passando uma tribulação, porque ela cometeu um pecado e está vendo as consequências. E dependendo do pecado, você tem que ter discernimento, conhecimento bíblico, para você saber se aquele pecado gerou morte, se foi voluntário, se ela quis cometer aquele pecado, ou foi um pecado involuntário, né? Então, meus amigos, meus irmãos, por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. Nós fazemos nossos vídeos aqui mostramos dentro da palavra como que você deve proceder, né? E eu vejo as pessoas orando de qualquer jeito. Por isso que a palavra de Deus fala, não coloque a sua mão precipitadamente sobre a cabeça de alguém. Não participe de pecado alheio. Então, nesse caso aqui, vamos supor que alguém pediu oração, mas quando você chega para a palavra, você quer aceitar a palavra de Deus? Quer se arrepender dos seus pecados? Não, agora não posso, porque não estou preparado, então também eu não posso orar por você. Você não quer a palavra? Entenderam? Você não tem que fazer isso. É o certo. Nós não devemos nos intimidar diante dos homens. É melhor nós obedecermos a Deus do que aos homens. Então você tem que apresentar primeiro a palavra, se a pessoa não é convertida. Agora, se a pessoa é seu irmão, mas ela cometeu um pecado, vamos supor que ela adulterou. Adulterou, aí está vindo as consequências do pecado. Ore por mim, meu irmão. Esse eu não devo orar, não. O que eu devo fazer nesse caso? Apresentar a palavra para ele. Falar, você errou, é você e Deus agora. Você que tem que se acertar com Deus. Eu não posso ser um intermediário para, na minha oração, participar do teu pecado, né? Agora, se a pessoa, aconteceu isso, um pensamento mal, eu estou muito triste, não sei o quê, aí você pode orar. Pecado não intencional, né? Então, hoje é muito difícil você ver liderança ensinando as pessoas o evangelho verdadeiro. E hoje o diabo, como eu já fiz um vídeo, o diabo gosta de inverter a ordem das coisas. Oh, vamos subir um monte, vamos descer um monte, vamos orar mais. A palavra de Deus fala que a bênção vai correr atrás de nós quando nós obedecermos. Simples assim. A oração é uma intimidade que nós temos com Deus. E nós só vamos ter intimidade quando nós obedecemos. E este é o amor de Deus, em que obedeçamos os seus mandamentos. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui no versículo, vamos ler, tem vários versículos, mas vou ler um dentre deles. 1 João capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Esse texto aqui já diz tudo. Se nós estamos guardando a palavra dele, os mandamentos, então nós vamos pedir. E ele vai, se nós estivermos agradando a ele, ele vai nos conceder a bênção da resposta da oração. E tem muitos outros textos aqui, outro texto, né? E que nós devemos apegarmos a ele. Apegarmos a ele. E aqui, no capítulo 5 também, de 1 João, diz assim, a palavra de Deus, capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quer dizer, a minha oração tem que estar pautada na vontade dele, tem que estar de acordo com a palavra. E se você vai orar por uma pessoa, a pessoa não quer a palavra, ela está de acordo com a palavra? Não está de acordo com a palavra, né? Versículo 15. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos.
mas, né, veio a condição para que ele nos ouve, né? Então fica aqui essa reflexão, você que escreveu para nós aqui no comentário, você tem que apresentar o Evangelho. Como é que se apresenta o Evangelho? Olha, se arrependa dos seus pecados, peça perdão para Deus. Você quer receber a palavra de Deus? Quer receber Jesus Cristo? Quando você fala que vai apresentar Jesus Cristo, é a palavra. Porque Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Então, quando você apresenta, a pessoa fala assim, eu quero. Agora eu vou orar a Deus para Deus dar entendimento para você ter a palavra, para você se libertar desse problema que você está. Porque é conhecendo a verdade que vai vir a libertação, vai vir a cura, né? Não é a oração que vai me libertar. Não é a oração. Muita gente foi ensinada errado muito tempo. E nós devemos ter cuidado. Porque nós que lemos a palavra de Deus, sabemos que o próprio Deus falou, não ore por esse povo. Ou então, vai lá e fala das coisas para obedecer-me, se arrepender dos seus pecados. Fica aqui a nossa reflexão. Espero que Deus abra a tua mente, o teu coração, para você entender as verdades bíblicas. Porque as verdades de Deus, ela é contrária a tudo o que nós pensamos. As verdades de Deus, ela vai contra as nossas maquinações, nossos planos, né? Porque nós devemos seguir a verdade. Doa para quem doer. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.